Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que felicidade estar aqui com vocês para esse workshop Inteligência Espiritual, Spiritual Mind Experience. Que bacana estar com vocês aqui. Para mim é um motivo de muita felicidade, é um motivo, poderia dizer até de júbilo estar aqui com vocês, transmitindo um conhecimento que realmente venho estudando ao longo aí de mais de 10 anos, para trazer para vocês uma estrutura que possa acelerar o processo evolutivo de vocês, mas mais do que isso, trazer realmente as condições para que você possa definitivamente encontrar o caminho para a sua prosperidade e principalmente o caminho para a sua iluminação. É isso que a gente vai fazer. Hoje nós vamos ficar aqui 2 horas juntos, mais ou menos, né? Vou tentar ser bastante correto com relação ao nosso tempo. E você pode nos mandar suas questões, suas perguntas pelo canal de WhatsApp ou pelo nosso Telegram, ok? Hoje eu prometo que eu vou tentar não errar muito as palavras aí na hora de falar, né? Mas muito legal estar aqui. Esse é o Spiritual Mind Experience. Um workshop completamente diferente do workshop presencial. Nós temos que adaptar toda a estrutura, tudo que está acontecendo, né? No ponto de vista da gente efetivamente conseguir passar para vocês ferramentas que permitam a vocês, dentro de um contexto, ativar a sua inteligência espiritual, ativar esse spiritual mind que vocês vão ver que pode fazer toda a diferença para vocês, na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Nós trabalhamos muito, nos esforçamos muito nesses últimos dias para colocar todo um conjunto de conhecimentos à disposição de vocês, tá certo? Bom, começando, né, o nosso workshop, é importante a gente fazer alguns agradecimentos, não é? Na verdade, é importante entender que workshop Spiritual Mind Experience, ele só aconteceu exatamente porque a gente teve muita ajuda, e a primeira ajuda que a gente teve foi do próprio Criador, que nos possibilitou estar aqui, nos possibilitou ter acesso a um conhecimento realmente único. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também a minha equipe, que trabalhou bastante, especialmente Elisângela, que deu um gás violento aí, comunicando com as pessoas, me dando também as condições para que eu pudesse me debruçar. Ela é minha esposa, então abdicou inclusive de tempo com a gente aqui, tempo da nossa convivência, para que eu pudesse realmente colocar um workshop num período assim muito curto, né? E principalmente e especialmente eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí desse lado, na expectativa de receber um conhecimento que possa fazer diferença, e vocês podem ter certeza que nós estamos nos esforçando ao máximo, né? É importante que você entenda que você é a razão de tudo isso, que você é aquilo que nos movimenta. Nós estamos aqui nesse planeta exatamente para cumprir uma missão, para cumprir o nosso propósito. A gente vai falar sobre Dharma, sobre Karma, a gente vai falar sobre propósito universal, e você vai entender como que, se conectando com esse propósito universal, você vai poder fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado, enfim, na sociedade de uma forma geral. Então, nós estamos aqui para realmente trazer um conhecimento único, não é? E já vou falar para você, já se inscreve aí no nosso canal, manda um oi para a gente aqui, entra lá no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, manda um oi, não é? Vamos mandar energia, porque a energia chega, a energia é um negócio que não tem tempo nem espaço, ele chega e vai trazer muita energia para mim, e eu vou retribuir toda essa energia para vocês, ok? Legal, então vamos lá. Vamos começar a bater o nosso papo aqui. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem me dando a oportunidade de cumprir a minha missão nesse planeta, ok? Então vamos lá, vamos começar olhando por que da gente trabalhar a inteligência espiritual. A primeira coisa que eu queria dizer é que inteligência espiritual não tem nada, absolutamente nada a ver com religião. Esse foi o nome que os cientistas deram, não é?
eles encontraram, inclusive a gente vai falar um pouco sobre o ponto de Deus no cérebro, etc. Mas a ciência foi caminhando e ela percebeu que existiam algumas estruturas. E ela então, conforme foram feitos os trabalhos, as conexões com as filosofias orientais, ocidentais, a gente foi trabalhando e esse foi o nome que a ciência deu, né? Mas para quê? Por quê? Por que a gente vai efetivamente, ou melhor, para quê? Qual o sentido de você aprender a utilizar a sua inteligência espiritual? Primeiramente, é importante que você entenda que a inteligência espiritual não é algo que você precise desenvolver. Ela existe de per se. Ela faz parte da tua estrutura. Você usa no dia a dia, mas você não sabe. Todo o processo criativo só é possível através da inteligência espiritual. Agora, você imagina como é que pode ser a sua vida se você aprender a utilizar esse recurso que está disponível para você, já foi conferido para você, se você puder usar essa inteligência no seu dia a dia, se você puder efetivamente trazer um conhecimento que está muito além do que você possa imaginar para suas decisões. Imagina como pode ser. Então, quais são os principais benefícios que você vai ter? O que a gente quer é que você, primeiro, conheça essa inteligência, que você se conecte com ela, que você trabalhe essa inteligência no seu dia a dia, que você aplique isso no seu dia a dia. Porque, ao aprender a ativar essa inteligência, você vai poder utilizar em todos os momentos da sua vida. Mas, Edivaldo, eu vou poder utilizar no meu trabalho? Sim. Claro que você vai. E nós vemos isso o tempo todo. O pessoal que já fez o workshop presencial dá depoimentos os mais diversos. Vocês podem ir lá no site www.spiritualmind.com.br. Você vai ver que lá tem todos os recursos para você efetivamente resolver sua vida. Mas, Edivaldo, eu não estou trabalhando, estou desempregado, a situação está difícil, o mercado está ruim, pandemia, etc. Eu posso utilizar para arrumar um emprego? Pode. E a gente tem casos. Tem uma pessoa que, inclusive, fez o curso com a gente, estava desempregado há 2 anos. Em 1 mês conseguiu um emprego e hoje é CFO numa empresa na área de finanças. Então, nós não estamos falando nada que a gente não tenha visto, que a gente não tenha provado. É evidente, depende fundamentalmente de você, da sua capacidade de se entregar, da sua capacidade de se conectar com essa inteligência, com essa estrutura que vai permitir para você efetivamente mudar a sua vida. Outra coisa, você vai poder desenvolver a capacidade de autogestão e autoliderança. O que é autogestão? É a capacidade de você dar valor àquilo que tem valor na sua vida. Nós perdemos muito tempo, nós não nos conectamos com aquilo que realmente tem valor, não é? Ah, mas Edivaldo, o que tem valor? Tudo aquilo que pode te levar a ativar aquilo que eu chamo de superpoder da felicidade. Isso tem valor, não é? Tudo que você possa transformar a sua vida em algo melhor, isso tem valor. E mais do que isso, tudo que você possa fazer para transformar esse planeta num mundo bem melhor. É para isso que a gente está aqui, não é? Então você vai desenvolver essa autogestão. Você vai desenvolver também aquilo que a gente chama de autoliderança, que é o ponto de partida para você desenvolver liderança. Ah, Edivaldo, eu não quero ser líder. O que eu faço? Eu vou ter que ser líder? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Com todos os recursos que você vai ter, mesmo que você não queira ser líder, você vai sentir um chamado dentro de você. E aí você vai poder ser líder da sua família, você vai poder ser líder do time de futebol, você vai poder ser líder do que você quiser e se você quiser. Mas a ferramenta vai estar na tua mão, a estrutura vai estar disponível para você. É isso que a gente precisa entender, é ou não é? Quer dizer, se eu vou querer liderar ou não, isso é outra história. Mas você vai ter os instrumentos para liderar a sua vida. Não é? A gente tem aquele famoso filósofo contemporâneo, Zeca Pagodinho, né? Que ele fala, deixa a vida me levar. Não, você não vai mais deixar a vida te levar. Não. Você vai levar a sua vida. Você vai conduzir a sua vida para um momento extraordinário. É isso que a gente quer.
É isso que a gente quer aqui para você, tá bom? Outra coisa, você vai entender quais são os caminhos para você se conectar com o seu eu interior. Sabe aquele cara que toda vez que você precisa, que você está passando por dificuldade, aquela voz interior que fala, você vai por aqui, você vai se dar bem? Esse é o seu eu interior. Esse é o cara que comanda a tua vida. Por que ele comanda a tua vida? Porque ele tem um conhecimento absoluto. Ele tem um conhecimento universal. Só que você não tem as condições para você realmente chegar lá. Por quê? Porque você não sabe como falar com ele. Ele tenta falar com você todo dia, mas você não ouve. Ele está dentro do teu coração. E é essa inteligência cardíaca que a gente vai estar começando a apresentar para você nesse exato momento. Né? Outra coisa, você vai aumentar dramaticamente, exponencialmente, a sua capacidade criativa e a sua conexão interna e externa. Nós sabemos, nós temos visto isso todos os dias. As pessoas, quando elas se conectam, quando elas aprendem a ativar essa energia, é como se as pessoas que elas mais precisassem se apresentassem para ela no sentido de ajudá-la. Ou seja, você vai estabelecer um nível de networking que você nunca imaginou. Por quê? Porque não são pessoas que estão a fim de te sugar. São pessoas que estão alinhadas com os seus objetivos, alinhadas para ajudar você a cumprir a sua missão de vida. É isso que você vai conseguir, não é? Você vai ter as ferramentas, nós vamos dar ferramentas para vocês, e é evidente que num workshop presencial nós temos condição de dar muito mais ferramentas, mas aqui eu prometo a vocês que eu vou dar uma ferramenta bem legal para você já reprogramar suas crenças limitantes. Você vai ter os instrumentos para aumentar o seu alinhamento interno. Evidente, todos os instrumentos que nós vamos dar para você vai depender fundamentalmente da tua capacidade, da tua, digo mais, da tua coragem de utilizar esses instrumentos que nós estamos dando para vocês. Então, pessoal, agora começa o jogo. Agora é a hora. Esse é o momento ideal para você largar tudo que você está fazendo. Ah, eu sei, talvez tenha as crianças aí do lado. Põe sentado aí, quem sabe? Olha o tio lá está falando um monte de bobagem. Quem sabe eles até gostam. E na verdade, a gente está trabalhando hoje para levar esse conhecimento também para as crianças, com o Spiritual Mind for Kids, e para os adolescentes, com o nosso Spiritual Mind for Teen. Ou seja, a gente tem muita coisa, a gente está construindo uma verdadeira revolução. Mais do que isso, nós estamos dando todos os instrumentos para você acelerar a sua evolução. Ok? Legal, mas vamos começar então, né? Pô, Edvaldo, você está falando um monte de coisa, que eu vou conseguir isso, aquilo, então como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos começar então, primeiro entendendo o que é espiritualidade. Porque tem muita confusão nas estruturas, tem muita confusão, existem movimentos filosóficos, religiões, não é? A gente precisa entender o que a ciência e a filosofia diz sobre espiritualidade, né? E eu gosto muito do Michael Beckwith, talvez você conheça ele daquele filme O Segredo, mas eu tive a honra de conversar com esse senhor, um senhor incrível. Hoje ele tem, como diria, eu não gosto de dizer igreja, mas ele tem uma estrutura nos Estados Unidos, um movimento filosófico chamada HP Church. É uma igreja, não é? Ele é pastor, todo mundo sabe, mas ele é um cara extraordinário. E parte do que vocês vão ter aqui veio exatamente das conexões que nós estabelecemos com os conhecimentos que ele trouxe e que ele decodificou para esse plano. E o Michael Beckwith, ele fala que espiritualidade engloba práticas, as quais sintonizam diretamente com a fonte e nos despertam para a paz, harmonia, compaixão, regozijo, felicidade, harmonia, qualidades essas que são inerentes ao ser humano. Ou seja, primeiro, espiritualidade não é um estado de passividade, ele é um estado, é uma prática, é ação. Espiritualidade é ação. Espiritualidade
Tem a ver com você meditar? Claro. Tem a ver com você orar? Também. Por que não? Não é? Mas são práticas que nos sintonizam com a fonte. O que é a fonte? Não importa. Não importa o nome que você dê. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de luz, você pode chamar de Criador, você pode chamar de Cristo, Buda, Alá, não importa. Existe uma fonte de conhecimento universal, absoluto, e essa fonte está disponível para nós. Então, você precisa entender que existe dentro de você algo querendo desabrochar, algo querendo se manifestar através de você, através de cada um, de você, de cada um. E esse algo vem diretamente da fonte. E quando você se conecta com essa fonte, vai despertar em você paz, felicidade, compaixão, harmonia, sabedoria. E em níveis mais profundos, você vai poder experimentar aquilo que a gente chama de misericórdia. Então, quando você se conecta, quando você se torna um ou uno com o todo, você então está realmente se conectando com a sua espiritualidade. E a gente vai falar lá, na quinta-feira, como que essa espiritualidade se manifesta, como você vai chegar nesse corpo espiritual, como que você vai chegar na iluminação, se você assim desejar. Mas, com tudo que nós vamos dar para você, você vai realmente se espiritualizar. Ah, Edivaldo, eu vou virar um fanático, eu vou virar um camarada que não vai mudar tudo. Não. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade, na minha visão, é tudo aquilo que o Michael Beckwith falou. Michael Beckwith falou sobre o caminho, a jornada, não é? E eu vou falar para você o que é esse processo. Ele falou de prática, eu chamo de processo. É um processo de íntima conexão, onde você, cada um de nós, busca a evolução. Existe algo gritando dentro de você, existe algo que quer se manifestar através de você. E esse algo se chama evolução. Ou seja, evolução é compulsório. Não tenha falar, eu não quero evoluir. Você vai evoluir, porque existe algo que está dentro de você. Existe uma ambição, algo que te impulsiona a evoluir. Não é? E amanhã, quando a gente falar sobre evolução, você vai ver como essas coisas funcionam. Não é? Mas é um processo em que o homem busca a sua evolução através de 2 relacionamentos. Primeiro relacionamento com ele mesmo. É o relacionamento intrapessoal. É aquela conexão que eu falei para você. Lembra que eu falei agora há pouco? Que existe algo dentro de você, um ser que fala que tenta falar com você, que tenta te orientar, que tenta efetivamente te mostrar o caminho. Então, essa conexão é que nós buscamos. Isso é espiritualidade. É esse processo de encontro que nós temos com tudo aquilo que é mais valioso para cada um de nós. Tá certo? Mas é só essa. Eu falei que são 2, né? Ô, Edivaldo, são 2. Então, existe a comunicação intrapessoal, que é a comunicação que você vai estabelecer dentro de você, e existe uma outra comunicação, que é com o universo, com o universo que te cerca. Como diria Hermes, o que está embaixo é como o que está em cima. Existe um universo no seu entorno. Mas o que é esse universo? É algo grandioso. E é algo que vai provocar a comunhão de você com você mesmo. Esse relacionamento, ele é estabelecido, seja dentro de você, seja fora de você, num nível mais amplo, mais alto de consciência. Num nível mais alto de consciência. E aí você vai efetivamente endereçar os problemas mais profundos do ser humano
focado em valores e significância. Ou seja, através da espiritualidade você vai dar um significado para a sua vida. A sua vida vai ser mais do que pagar contas. A sua vida vai ser uma viagem para dentro e para fora de você. Isso é espiritualidade. Espiritualidade envolve ler livros como a Bíblia, o Corão, ou o Zohar, o Sefer Yetzirah, na Kabbalah. Também. Para quê? Para que você possa, através do conhecimento externo, descobrir o ser que existe dentro de você. Esse é o caminho. Essa é a forma como você vai chegar lá. Tá certo? Então, quando a gente olha, não é, a espiritualidade, nós vamos entender que existe um caminho. E o homem vem trilhando esse caminho ao longo da história. E aí, quando você chega, quando você começa a se conectar com essa história, com essa comunhão que você tem, com essa busca incessante, nós chegamos no momento de transição planetária. E nesse momento de transição planetária surge essa terceira inteligência, chamada inteligência espiritual, também conhecida como inteligência do coração. O coração, ao longo da história da humanidade, tem sido citado pelos mais diversos poetas, filósofos e, por que não dizer, a ciência. Mas olha só que interessante. O coração ele é mencionado na Bíblia 830 vezes e aparece em 59 dos 65 livros disponíveis na Bíblia. Tal é a importância do coração. O livro dos Provérbios, ele fala, o livro dos Provérbios é o livro, não é, de Salomão, não é, que é o livro da sabedoria, e lá diz, ele cita o coração como fonte de vasta sabedoria, como fonte de uma sabedoria que precisa ser cuidadosamente compreendida, não é? Então, está lá no livro dos Provérbios, aconselhar-se através do coração do homem é como águas profundas, mas o homem que o compreende se levanta. O homem que compreende essa inteligência não tem como cair. Não tem como cair. E se ele cair, ele se levanta. E se levanta cada vez mais rápido. Por quê? Porque a inteligência espiritual, ela te dá as ferramentas para você aprender com a sua queda. E quando você aprende, você se levanta mais rápido. Porque a inteligência espiritual, ela tira, e você vai ver como, ela tira você da sua estrutura vitimista. Ela faz com que você seja o protagonista da sua vida. É isso que a inteligência espiritual faz, não é? Existe um povo americano chamado Omaha, e lá também ele fala o seguinte: faça perguntas ao seu coração e você receberá todas as respostas. De onde? Do coração. Essa é outra estrutura bem interessante. Você quer ir lá no budismo, você quer ir nas filosofias orientais, a Sutra Lotus, ela fala, tesouros ocultos do coração, tão vasto quanto o próprio universo, olha só, tesouros ocultos do coração, tão vasto quanto o próprio universo, o qual dissipa qualquer sentimento de desempoderamento. Olha só isso. A inteligência espiritual, a inteligência do coração, ela te empodera o tempo todo. Ela faz com que você se conecte com você mesmo. E é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda a utilizar essa inteligência. Que você aprenda a ativá-la em todos os momentos. Tanto que nós preparamos ferramentas para você. Ferramentas simples que você possa utilizar no seu dia a dia. Que você possa utilizar para ativar a sua inteligência espiritual, mesmo de olho aberto,
a maioria das estruturas, e é evidente, para fazer ativações em níveis profundos, você precisa estar num nível alterado de consciência. E aí os olhos passam a ser elementos de conflito e não permitem que você mergulhe na inteligência espiritual no nível profundo. Mas nós vamos dar, já hoje, ferramentas para você se conectar, sentir essa energia. Porque aí você vai se conectar com o todo. E ao se conectar com o todo, você vai definitivamente encontrar o caminho ideal para você alcançar tudo aquilo que você efetivamente deseja, não é? Então vamos lá, como é que começou tudo isso daí? Tudo começou lá em 1991. 1991. Então, o Dr. J. Andrew Armour, um cientista PhD, fora de série da Universidade de Montreal, ele estava estudando a correlação, a relação, a comunicação que existia entre coração e cérebro. Na verdade, ele estava estudando a relação entre cérebro e coração, porque até aquele momento se achava que o cérebro era o centro que comandava todas as estruturas de decisão do ser humano. Não é? Até aquele momento se achava que o cérebro era quem realmente era capaz de tomar decisões. Não é? Então, fazendo as pesquisas, né, dessa relação, dessa comunicação entre cérebro e coração, ele descobriu 40 mil neurônios especialmente desenvolvidos, chamados neurites sensoriais. São sensores que são diferentes, são sensores que têm capacidades completamente diferentes. Pô, Edivaldo, mas aí você vai falar assim, né? Você vai chegar para mim e falar assim, pô, Edivaldo, mas pera um pouquinho, para com isso. No cérebro existem milhões de neurônios. É verdade, é verdade. Só que nenhum neurônio do cérebro chega perto dos neurônios do coração. Eles são extremamente especializados, ok? E você vai ver como isso acontece, não é? Nós temos, meu amigo, minha amiga, pasmem, nós temos um verdadeiro cérebro no coração, não é? Isso me incomodava. Você deve estar se perguntando, mas como é que você foi atrás desse tipo de informação? Porque eu até gravei uma live falando da trilogia, não é? Quando eu falei do número 7, mas o que acontece? E essas lives estão disponíveis aí no canal do YouTube, tá? Então já clica aí, já faz sua inscrição, clica no sininho aí, não perde tempo, vai lá. Então o que esse cérebro do coração ele faz, não é? O que acontecia? Eu tinha comigo que a gente tinha dois hemisférios, né? Nós temos o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que acontece? Nós temos três partes no cérebro. Nós temos o sistema reptiliano, nós temos o sistema límbico e o neocórtex. O átomo é formado por três camadas, elétrons, prótons e nêutrons. O 3, ele está em toda a estrutura da criação. Ele está em toda a estrutura do ser humano. Ou seja, se eu tenho 3 áreas no cérebro, mas eu tenho 2 hemisférios, e um cuida da área lógica, racional, e o outro cuida da área emocional, eu imaginava que deveria ter uma terceira área. E fui pesquisar. Então, em 91, se descobriu o cérebro do coração. E a comunicação, ela é intensa com o cérebro. Intensa. E perceba, eu coloquei que ela é intensa com o cérebro. É o coração que comanda todo o processo de comunicação com o cérebro. O cérebro se comunica com o coração? Sim, você vai ver. Mas o coração se comunica muito mais. O coração é que realmente controla toda a parte energética e toda a parte de comunicação com os órgãos do corpo humano, né? Então, aí surgiu essa dualidade que eu chamo de trilogia, ou trindade, entre coração e cérebro, tá certo? Bom, parou aí? Não. A partir dessa descoberta, diversos pensadores, cientistas,
diversas pessoas extremamente inteligentes e capazes se debruçaram, pessoas da ciência, porque a filosofia já falava lá atrás, já falava do coração, a poesia já falava do coração. Então, esses cientistas se debruçaram sobre essa inteligência cardíaca. E, então, em 2012, uma outra pesquisadora, Dana Zohar, edita um livro onde ela fala sobre inteligência espiritual, em conjunto com outro pesquisador chamado Ian Marshall. E a Dana Zohar, então, passa a ser conhecida como uma pessoa efetivamente capaz e que trabalha na inteligência espiritual. Ela foi para uma linha científica, mas emendou nas culturas orientais, e aí trouxe todo um conjunto de conexões, inclusive com o sistema chácrico, sistemas de estruturas energéticas no corpo, não é? Ela fez uma verdadeira ampliação com uma visão muito filosófica e científica, não é? Ela trouxe então um entendimento muito mais profundo da inteligência do coração, que foi então batizada de inteligência espiritual, não é? E aí então, através dessa experiência e através de medições, se descobriu então que o coração, ele é um verdadeiro instrumento gerador de energia eletromagnética. Ou seja, a partir do coração existe uma construção de um vórtex energético que coordena, gerencia toda a comunicação 360 graus, para fora e para dentro. O coração tem essa capacidade de não só estabelecer comunicações no nível físico, mas no nível consciente, no nível mergulhando o ser nos níveis subconsciente e inconsciente, e até em níveis mais profundos. É dessa forma que a gente consegue, então, acessar toda a potencialidade do cérebro. É dessa forma que a gente consegue trazer uma estrutura de saúde absoluta para o ser. É dessa forma que a gente estrutura toda a base de vida do ser humano. E é dessa forma que o ser humano caminha para a imortalidade, através dessa inteligência do coração, que tem a capacidade de trazer a saúde perfeita, tem a capacidade de construir prosperidade, tem a capacidade de construir relacionamentos realmente fortalecedores para cada um de nós. E é isso que a gente espera de vocês, que você realmente possa aplicar essa inteligência na sua vida. Vamos lá. Eu falei para vocês do ponto de Deus, né? Não sei se está uma imagem muito boa para vocês, mas existe, foi descoberto pela ciência, no cérebro, um ponto muito específico. Por que foi batizado de ponto de Deus? Foi batizado de ponto de Deus porque é uma estrutura que, quando você tem experiências místicas ou experiências religiosas profundas, não é? Esse ponto ele está ativo. Mas ele só está ativo nesse tipo de momento, onde existe uma certa comunhão com alguma coisa maior? Esse é o problema. Não. Ele também está extremamente ativo em estruturas como assassinos compulsivos, os tais de serial killers. Eles também estão muito ativos em pessoas dependentes de drogas, álcool. Ele, na verdade, está ativo em todo tipo de dependências. Ele está ativo em todos os processos de grande violência, de extrema violência, assassinatos. Ou seja, ele é coordenado, dependendo da situação, pelas inteligências racional,
emocional. E quando você tem essas estruturas instáveis, desequilibradas, você pode mergulhar no vício, você pode mergulhar no crime, você pode mergulhar na depressão, através desse ponto de Deus. Ele é ligado à experiência mística e espiritual? Sim, ele é. Mas ele precisa de uma coordenação. E quem faz essa coordenação para te conectar com aquilo que é divino, com aquilo que é grande, com aquilo que é belo, com aquilo que é bom, é a inteligência do coração. É para isso que você precisa. Então anote tudo isso que nós estamos falando, porque é importante que você tenha essa informação. É uma informação que vale ouro, pessoal, porque você vai aprender a utilizar tudo isso no seu dia a dia, tá certo? Por isso, então, nome ponto de Deus, por isso, então, a coordenação através dessa inteligência cardíaca. Por isso, então, que foi dado esse nome, inteligência espiritual. Ok? Por quê? Porque o ponto de Deus está ligado à experiência da espiritualidade. Tá certo? Muito bem? Ótimo. Ou seja, a inteligência espiritual, ela é uma estrutura que está disponível à tua disposição. O nosso amigo Augusto Cury, o que ele fala? Inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta à procura de uma grande resposta. Nós temos grandes perguntas dentro de nós. Eu tenho certeza que nesse momento existem algumas perguntas, talvez 4 perguntas, que martelem a cabeça de cada um daqueles que buscam a verdade, que buscam o conhecimento. Quem eu sou? De onde eu vim? Onde eu estou? O que é tudo isso? O que é isso que nós estamos vivendo? Pandemia? O que é isso? Para onde eu vou? Se é que eu vou para algum lugar, né? Se é que eu vou. Essas são perguntas fundamentais. Ou seja, inteligência espiritual é a inteligência que vai te conduzir a responder respostas muito mais amplas do que, por exemplo, o que eu vou jantar depois dessa aula. Perguntas que têm uma amplitude muito maior. Por exemplo, qual é o meu propósito na face da terra? Qual é a minha grande missão? E vocês vão ver que quando você se conecta ao seu propósito universal de vida, e vocês vão entender o que é isso, você vai ver que você mergulha na sua missão natural. E ao cumprir a sua missão, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Prosperidade, saúde, relacionamentos. E principalmente, você vai entender que o caminho para tudo isso está muito mais perto do que você imagina, não é? Então, basicamente, nós precisamos entender, como eu dizia para vocês, não é? Que a inteligência espiritual, ela é a inteligência do coração. Ela se irradia 360 graus, multidimensional. Essa é a comunicação que você vai ter, multidimensional, não é? E através desse sistema, dessa comunicação multidimensional, você vai fazer o quê? Gestão. Gestão do teu sistema nervoso, gestão do teu sistema endócrino, gestão da tua saúde, gestão de toda a estrutura do teu corpo, de todos os teus órgãos, não é? Você vai conseguir fazer harmonização celular. A gente tem feito lives e a gente tem feito um processo através da ativação da inteligência espiritual que você harmoniza as suas células, né, através de respirações.
E se vocês forem legais com a gente, vocês mandarem bastante energia pra gente, e talvez seja o momento da gente mandar energia, vai lá, manda energia agora pra mim. Manda energia, vamos lá. Isso. Ó, senti aqui, hein? Senti aqui a energia. Senti mesmo. Arrepiou. Olha só que coisa. Vem, pessoal, vem. Vocês vão aprender a lidar com essa energia. E aí você vai ver como é legal tudo isso. E a gente manda energia também para as pessoas. No caso das nossas lives, a gente manda essa energia que está dentro de nós para os médicos, profissionais de saúde e para os pacientes que estão sofrendo com o Covid. Então, você vai poder depois participar também das nossas lives. A gente faz essas lives semanalmente. Harmonização dos teus órgãos, em que nível? No nível celular, no nível molecular, no nível atômico e no nível energético. São os 4 níveis que a gente consegue acessar. Na verdade, existem outros níveis. Mas do ponto de vista da emanação, da manifestação nesse planeta, esses são os 4 pontos principais para você viver aqui pelo tempo que você quiser. Muito bem. Você vai conseguir também, através dessa inteligência, a harmonização das suas polaridades. Nós somos seres bipolares, vivemos na dualidade. E nós temos uma dualidade, energia vital, positiva, que vem do cosmo, que vem do éter, e tem uma energia telúrica, que vem do planeta Terra, por isso chama energia telúrica, negativa. Quem controla tudo isso é o teu coração. Pô, Edivaldo, mas aí complica, né, cara? Você não está sobrecarregando o coração? Não. Evidente que ele faz uso de toda a estrutura. Ele faz uso do teu tálamo, ele faz uso do teu baço, ele faz uso do timo, ele faz uso de todo o seu sistema endócrino, né? E como eu falei que é 360 graus, ele também vai trabalhar essa comunicação interior, tanto no nível do eu superior, quanto no nível da sabedoria universal. Ou seja, você vai ter à tua disposição toda a sabedoria do mundo. E você vai ter daqui a pouquinho, você vai ter a oportunidade de se comunicar com o seu coração, com a sua inteligência espiritual. Então já vai pensando numa pergunta legal que você quer fazer para o seu coração. Anota aí, põe no teu caderno. Eu quero perguntar para o meu coração isso, que daqui a pouco você vai sintonizar com o teu coração e você vai ter a oportunidade de conversar com ele. E se você fizer silêncio suficiente, você vai conseguir ouvir a voz dessa inteligência absoluta, dessa inteligência universal, respondendo a tua pergunta. Tá certo? Beleza. Bom, vamos lá. Como que a inteligência, então, como que essa inteligência, ela se comunica com as coisas? Porque se você entender o como, se você entender o que a inteligência espiritual é capaz, você vai entender como que você vai comandar essa inteligência para que ela te dê tudo aquilo que você quer. E hoje a gente vai falar bastante sobre saúde, tá certo? Então vamos lá, como é que funciona o negócio, tá certo? Então nós temos aqui o coração e nós temos o cérebro, tá? Presta atenção, o coração e o cérebro. Existe uma comunicação muito intensa, bidirecional, entre coração e cérebro, tá certo? É bidirecional. O cérebro manda informações, o coração manda informações, o cérebro devolve outras informações. Isso é o tempo todo. O tempo todo. Enquanto eu estou falando com você, um monte de informações estão vindo do meu coração para o meu cérebro. Existem informações que você controla e existem informações que você não tem que controlar, até porque se você controlasse, a sua vida seria um inferno. Você já imaginou se você tivesse que ficar pensando, coração bate, agora não bate. Bate, não bate. Você ficaria louco, né? Então, existem áreas, todo o sistema basal, todo o controle das células, todo o controle das estruturas, ela é feita pelo sistema reptiliano e sistema límbico, não é? E a área mais nobre do nosso cérebro é o neocórtex, não é? Ou córtex neofrontal, tá? Então, o cérebro, ele trabalha continuamente se comunicando com o coração, tá? Mas quem mais se comunica é
efetivamente o coração. O coração ele fala muito mais com o cérebro do que o cérebro com ele. Ele tem uma capacidade tal, esses 40 mil neurônios que eu falei para você, uma capacidade tal que você... Ó, presta atenção nisso. Ele consegue comunicar, transferir toda uma sabedoria para o seu cérebro. Toda a estrutura os insights, a criatividade, tudo está aqui. Você escrever um livro, não sai daqui, sai daqui. Você inventar alguma coisa, sai daqui. É o coração que utiliza o cérebro para dar criação, para criar coisas. Tá certo? Mas sem o coração você não faz absolutamente nada. Lógico, Edivaldo, sem o coração eu morro, né? Não. Sem o coração você realmente não consegue estabelecer essa comunicação. Mas o coração se comunica só com o cérebro? Não. O coração se comunica com o seu estômago. Evidente, ele faz uso do cérebro também, mas ele se comunica diretamente com o seu estômago, ele se comunica com os seus rins, ele se comunica com o seu baço, ele se comunica com tudo, com todos os órgãos do corpo humano, tá certo? Ele tem um nível de energia muito mais amplo, e você vai ver daqui a pouco como que isso funciona, tá? Mas ele realmente faz um trabalho de comunicação o tempo todo, com toda a estrutura do ser humano, tá certo? Então, basicamente é isso. Esse nível de vibração, essa pulsação, essa frequência cardíaca é o que nós chamamos de coerência cardíaca. O cérebro, aliás, o coração, ele, através das suas batimentos, ele manda vibrações. E as vibrações são diferentes, existem pequenas diferenças. A comunicação com o estômago tem uma pequena diferença, uma coerência diferente da coerência que existe com o cérebro. O que nós vamos fazer daqui a pouco é trabalhar essa coerência. Você vai se sintonizar com essa coerência, tá certo? Coerência cardíaca. Guarda isso. Coerência cardíaca, tá? Tem muita coisa, livros falando sobre coerência cardíaca, né? Então é importante que você guarde isso daí, tá certo? E nós então, agora, vamos fazer a primeira ativação, que é exatamente o que a gente chama de coerência rápida, tá certo? Embora seja coerência rápida, eu vou fazer um exercício com vocês que deve demorar uns 15 minutos mais ou menos, tá certo? Por quê? Porque eu quero que você sinta essa coerência. Mas essa coerência você vai trabalhar, não é? Nós vamos baixar a sua frequência cerebral, tá certo? Vamos fazer um pequeno relaxamento. Nós vamos colocar uma música aqui para embalar esse relaxamento, tá certo? Mas o que nós vamos fazer? O que você tem que fazer? Primeiro, eu vou falar para você manter a sua atenção no seu coração. Então, você está deitado aí? Senta. Pega uma cadeira, senta. Edivaldo, tá tão gostoso aqui, pô, tá friozinho, tô embaixo do cobertor. Você vai dormir. E o que eu quero é que você aprenda a controlar essa coerência. Você se conectar realmente com essa inteligência. Então você vai ficar sentado, você vai ficar com a coluna ereta, tá certo? Sentadinho, com a coluna ereta. Você vai colocar suas mãozinhas em cima das pernas, vai colocar com as palmas aqui, apoiada nas suas pernas, tá certo? Manter a coluna ereta. Nós vamos fazer um relaxamento. E aí você vai, então, eu vou falar para você se concentrar no seu coração e você vai fazer uma respiração calma e tranquila. Como que é essa respiração? Ela é tranquila. Você não vai ficar... Nós precisamos aprender a respirar. Nós respiramos muito mal, a maioria nem respira, funga. Então, você acha que vale a pena você aprender a ativar essa inteligência? Você acha que vale a pena aprender essa coerência rápida? Imagina, você vai estar numa reunião lá,
Teu chefe te chamou para conversar. Você vai poder fazer essa... Hoje eu vou falar para você fechar o olho. Mas você vai poder fazer... Você vai aprender de uma tal forma que você vai poder estar com o seu chefe. Está uma reunião, você está cansado, você vai estabelecer essa coerência e imediatamente vai receber uma descarga de energia. Você vai receber toda a criatividade que você precisa. Mas você precisa sentar agora. Não vai ficar deitado não, pô. Não dá, né? Deitado, pô, não dá. Tá certo? E o que eu vou pedir a você? Eu vou pedir para você se concentrar. Se concentrar nas suas emoções. Nas suas emoções, tá certo? Beleza? Então tá jóia. Então vamos começar a fazer essa sua primeira, né, ativação, a coerência rápida, tá certo? Então eu vou pedir para você, amor, você pode abaixar um pouco as luzes aqui para gente? Você pode abaixar também as luzes aí do ambiente onde você se encontra. Isso. Procure uma posição cômoda e confortável, não é? Tá bom, amor, tá bom. Obrigado. Procura uma posição cômoda e confortável. Mantenha a sua coluna ereta, mas confortavelmente. Ok? Muito bom. Coloque as mãos sobre as pernas. Não cruze suas pernas, nem seus braços. Busque uma posição confortável. E você já sente que você vai entrando em relaxamento. Relaxamento. Isso. Se coloque nessa posição de relaxamento. Sinta que você já vai se conectando num processo de relaxamento. Sinta uma energia que vem do infinito. Sinta que essa energia vem do infinito. Isso. E ela entra pelo topo do seu cérebro e banha completamente o seu cérebro. E ela vai harmonizando o seu cérebro. Isso. Sinta o seu cérebro já harmonizado. Sinta o seu cérebro já relaxado, estado de relaxamento. E sinta que essa energia vai se irradiando por todo o seu corpo. Por todo o seu corpo. Isso. E ela vai envolvendo o seu pescoço e garganta, relaxando o seu pescoço e garganta. Isso. Relaxa agora também. Relaxa agora também as suas costas, os seus ombros, como se alguém fizesse uma massagem nos seus ombros. Sinta como é gostoso receber essa massagem que vem do infinito. Essa energia que massageia todas as suas costas. Sinta suas costas relaxadas. Sinta essa energia se irradiando pelos seus braços completamente relaxados. Isso, braço esquerdo e o braço direito relaxados. Isso. E agora, sinta a energia relaxando também o seu abdômen. Solte esses músculos do seu tórax e do seu abdômen. Isso. Solte seu tórax e o seu abdômen e já sinta que a sua respiração vai ficando tranquila, fácil, que a sua respiração vai ficando calma e tranquila. Isso. Sinta essa energia harmonizando todos os órgãos do seu corpo. Sinta a energia envolvendo suas pernas,
perna esquerda, perna direita, todos os músculos das suas pernas vão ficando relaxados, completamente relaxados. Isso. Isso. E seus pés também, todo o seu corpo está completamente relaxado. Relaxado, você vibrando numa frequência bem mais baixa, completamente relaxado. E agora, eu peço a você que respire calmamente, respire de forma tranquila, adote essa respiração calma e tranquila, e ao respirar, se conecte com o seu coração, se conecte com o centro do seu peito, se conecte com essa grande inteligência, chamada inteligência do coração, inteligência espiritual. Conecte-se com essa inteligência. Isso. Mais um pouco. Se conecte num nível mais profundo. Isso. Sinta como se o ar fluísse para dentro e para fora do seu coração. Isso. E agora eu quero que você se atente para as suas emoções. Quais emoções você sente nesse momento? Sinta essas emoções. Sinta como se fosse um grande vórtice pulsando a partir do seu coração. Se conecte com essa inteligência num nível mais profundo. Talvez você já sinta, talvez você já até ouça alguma coisa que o seu coração quer falar para você. Talvez esse seja o momento. Talvez você tenha alguma pergunta, até alguma pergunta simples. Faça para o seu coração. Faça essa pergunta. Converse. Faça a pergunta 2, 3, 4, 5 vezes. Mentalmente. Isso. Agora ouça a voz do coração. Isso. Ouça. Talvez você ainda esteja sentindo alguma dificuldade. Isso é normal. É a primeira vez que você está desfrutando dessa inteligência. Mas se conecte mais um pouco. Aproveite esse momento. Isso. Ouça, sinta qual emoção você sente. Não segure essa emoção, deixe essa emoção fluir através de você. Isso. Muito bom. E nesse estado gostoso, tendo aprendido a lidar, tendo feito a primeira conexão mais profunda com a sua inteligência cardíaca, vamos voltando lentamente, voltando ao nosso estado normal. Isso.
Muito bom. Muito bom. Se quiser, mexa as pernas, os pés, mexa os braços. Se você quiser, dê uma esticada para que você possa efetivamente sair do estado, né? É legal, eu acho que é importante você efetivamente... é a primeira vez que você está entrando em contato com essa inteligência. E você pode mandar suas dúvidas para cá também. Calma, Edivaldo, calma, eu estou voltando ainda. Estou ainda naquele estado meio, né, meio loucão aqui e tal, né? Mas você pode mandar aí as suas dúvidas para a gente. Como é que você vai mandar as suas dúvidas? Você vai mandar as suas dúvidas através do nosso grupo. Ou, se você não entrou no grupo ainda, você pode mandar as suas dúvidas, né, para o WhatsApp aqui nosso, que é o 11, né, São Paulo, 99284 6355. Vou repetir que eu dei uma comida aqui. 11 99284 6355. Manda, que aí a gente pode mandar para você o link também do grupo, né? Mas você pode entrar lá também, né? A gente mandou para vocês. Então você pode mandar suas questões, suas dúvidas para a gente, né? Para que a gente já possa ir levando para vocês as questões e tal, né? Então você pode mandar para a gente e a gente vai respondendo aqui. Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de dezenas de outras pessoas, né? Então é importante que você tenha essa visão, né, de trazer aí as suas dúvidas, de trazer as questões. Edivaldo, para mim eu senti um negócio meio esquisito aqui. Para mim teve um monte de vozes falando na minha cabeça. É natural, isso faz parte. Com o tempo, né, até a quinta-feira, você vai aprender a dominar essa sua inteligência, né? Que esse é o objetivo, que você aprenda. Bom, vamos lá. Essa estrutura, basicamente, a gente está fazendo com música, a gente está fazendo com uma série de elementos que são elementos de harmonização. Para que a gente faz esses elementos de harmonização? Para que você possa aprender num nível mais profundo de consciência, tá certo? Para que você guarde essas estruturas. Mas, fundamentalmente, essa ativação, essa coerência rápida, né, quick coherence que a gente chama, essa coerência rápida, ela é feita para você utilizar em qualquer momento, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Você está lá numa reunião com o teu chefe e você, como eu falei agora há pouco, você está cansado. A reunião está pesada, a reunião está desfavorável a você, você vai ter que tomar decisões. Então, o que você vai fazer? Mesmo, né, quando a conversa, mesmo mantendo a atenção na conversa, você vai procurar um estado de momento presente. E aí você vai se conectar, trazer a sua atenção para o coração. Tá certo? Ou seja, você vai pensar no coração, você vai se conectar com o coração. E você vai o quê? Respirar calma e tranquilamente. Edivaldo, preciso fechar os olhos, que nem eu fechei aqui? Não, não precisa. Esse estado de quick coherence, esse estado de coerência rápida, ele pode ser utilizado no ponto do ônibus. Você pode estar lá no jogo do Palmeiras, meu time, ou no jogo do Corinthians, seu time. Você pode utilizar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por isso que é legal essa informação que nós estamos dando para você. Porque você pode utilizar em qualquer lugar. Você vai conseguir uma conexão em nível profundo? Não. Mas você vai conseguir trabalhar criatividade, você vai conseguir trabalhar com prática, resolução de problemas, mas principalmente você vai estabelecer um nível de energia que você vai conseguir harmonizar o ambiente que você está. Porque na maioria das vezes as reuniões que a gente tem que são complicadas, e a reunião pode ser bem complicada quando você vai ter uma DR com a tua esposa ou com o teu marido, aí é reunião realmente, o bagulho é louco, né, como eu costumo dizer. Então o que você vai fazer? Você vai usar
essa coerência rápida. Eu uso muito, pessoal, funciona, tá? Às vezes quando você usa arranca-rabo aqui, mas a gente dá um jeito. A gente tem que ir no nível mais profundo de consciência, né? Tá bom? Então, assim, o sistema é simples. Abaixa a tua respiração, faz uma respiração calma e tranquila. Se conecta com o coração, traz as suas emoções, porque quando você traz as suas emoções, sua inteligência espiritual automaticamente equilibra essas emoções, e aí você consegue ter uma conversa bem mais legal, uma conversa bem mais produtiva, mesmo sendo uma DR, tá bom? Homem não gosta de relacionamento, né? Minha esposa está olhando aqui para mim, ela tá brava, mas depois eu pratico quick coerência rápida. Não tem aquele quick massagem? Então agora vocês aprenderam quick coerência ou coerência rápida, tá certo? Oi? Parece que tem um comentário, uma pergunta. Bom, boa noite. Primeiro agradecer aqui a Ivonise. A Ivonise está comentando que com a meditação rápida parecia que tinha entrado em transe. Muito pequeno, não lembro. Voltei rápido, teve uma hora que ela não ouvia a tua voz. Excelente pergunta, Ivonise. Sensacional pergunta. A Ivonise, ela é sensacional porque ela participa nas lives. Ivonise, beijo enorme para você, viu? Obrigado pela pergunta. Então, esse é o problema, Ivonise. Você já está você está acompanhando a gente há algum tempo, né? Então, o que acontece? Você está acostumado a fazer alguns relaxamentos em níveis mais profundos, tá? E aí o que acontece? Eu estou te dando um instrumento que você vai direto à fonte. E aí o que acontece? Você aprofunda demais. E aí quando você aprofunda demais, a gente vai falar amanhã, a gente vai falar sobre os níveis cerebrais. E aí você vai entender que a ativação máxima da inteligência espiritual, ela está numa frequência muito alta. Mas o nosso cérebro, quando a gente vai relaxando, ele vai tendo a tendência de ir baixando. Então, o que eu fiz? Eu levei vocês no nível alfa, tá certo? E no nível alfa, profundo, perto de teta, é onde acontecem os fenômenos chamados paranormais. E aí você pode entrar no estado de transe, o que é muito legal. Por quê? Porque quando você entra no estado de transe, você, com as ferramentas que nós estamos dando para você, você vai conseguir se comunicar mais profundamente com o teu eu maior. Ixi, estou dando... como é que chama? Spoiler. Mas você vai conseguir se comunicar no nível mais profundo, tá? E, aliás, é o que a gente faz no presencial, né? E se vocês forem legais comigo, a gente tem um presente para vocês até quinta-feira. Vamos ver aí. Em breve a gente vai ter workshop Spiritual Mind. Aqui é o Experience, né? Lá é o Extreme. É isso aí. Estava vendo se a minha esposa estava dormindo aqui. Spiritual Mind Extreme, que é o presencial. E aí você vai ver que o bagulho é muito louco. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, se você realmente quer se conectar com a gente, você pode então acessar, não sei se você vai conseguir, espero que sim, mas você pode acessar o nosso QR Code. E aqui o QR Code vai levar para todas as nossas mídias, tá certo? Então nós terminamos essa primeira etapa, tá? E nós vamos então agora para a segunda etapa. Estou no meu tempo, espero, normalmente eu me atraso, viu, pessoal, mas eu estou fazendo o possível aqui para manter o negócio. E eu falei que eu ia dar amanhã, mas percebi que eu provavelmente mudei a sequência do curso. E vou falar agora para vocês sobre níveis cerebrais. Níveis cerebrais. Por quê? Porque você precisa entender como o teu cérebro funciona. Eu não entendi mais nada, velho. Você está falando para mim que quem controla tudo é o coração. E agora você vai falar de níveis, frequências cerebrais? Por quê? Porque quem estabelece o ritmo é o coração. Ou seja, se você controla o coração, você vai conseguir equilibrar suas frequências cerebrais e aí você vai chegar, então, nessa questão da ressonância cardíaca. Tá certo? O que é ressonância, pessoal? É quando uma vibração ela entra em fase,
com uma outra vibração, no sentido de harmonizar ou desarmonizar. Tá certo? Evidente que o coração ele busca sempre o quê? Harmonizar. Já percebeu que o coração é o único órgão que não tem câncer? Percebeu? É o único órgão do ser humano, no corpo humano, que não pega câncer. Por quê? Porque ele é inteligente pra caramba. E daí o que ele faz? Ele, na verdade, eu estou brincando com vocês, mas a frequência de harmonia sai do coração. Não é? Agora, os nossos pensamentos fazem com que a gente efetivamente possa desarmonizar, inclusive o coração, e ter um infarto. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Nós temos, fundamentalmente, até um tempo atrás, se falava em 4 níveis cerebrais. Hoje já se sabe que existem 5 níveis cerebrais. Tá? O primeiro nível é o nível de beta. É o estado de vigília. É como nós estamos agora, tá certo? O nosso cérebro, ele vibra em beta de 14 até 28 ciclos por segundo, 30 ciclos por segundo, mais ou menos. É o estado como nós estamos agora, atento, ativo, não é? Então a gente está em beta nesse momento. Talvez algum ainda esteja meio em alfa. Talvez a Ivonise. A Ivonise ainda deve estar em alfa. Mas nós estamos em beta aqui, tá certo? O nosso tempo e espaço, ou seja, a nossa estrutura dimensional, ela é limitada. Isso significa que eu preciso de um tempo para percorrer um espaço, tá certo? Se eu quiser ir até a câmera nesse momento, eu preciso de um tempo para andar o espaço que me separa dela, tá certo? Aqui em beta a gente tem senso de separação, tá certo? Guarde isso, senso de separação, tá bom? E é o estado de vigília. Em beta nós dizemos que estamos conscientes, tá bom? Conscientes. Tá? Ok. Quando a gente começa a baixar o nível, e vocês experimentaram isso nesse momento, né, vocês experimentaram esse baixar de nível cerebral, tá certo? Você vai para alfa. Lembra que eu falei que a Ivonise está em alfa? Então, né? Então o que acontece? Em alfa, né, você tem o seu cérebro pulsando de 7 até 14 ciclos por segundo, tá certo? Só que o tempo e espaço, ele se dilata. A gente diz que tempo e espaço em alfa, ele é ilimitado. Ilimitado, tá certo? E nós podemos estar conscientes, né? Vocês estavam aí fazendo exercício, vocês estavam conscientes, tá certo? Menos aqueles que estavam dormindo, né? Você dormiu? Acordou agora? Então, não tem jeito, tá certo? Então, o que acontece? Em alfa, 7 a 14 ciclos, tempo e espaço ilimitado, e é onde a gente entra no estado de relaxamento e a gente pode, no nível alfa, estabelecer um processo de meditação, tá bom? Meditação. A meditação normalmente se dá no nível alfa. Baixou mais um pouquinho o estado, você entra em teta. Teta, o cérebro já está bem parado. Está pulsando de 4 até mais ou menos 7 ciclos por segundo. Ou seja, é uma onda bem lenta, tá certo? Bem lenta. Mas ela está em ressonância com o coração. Todas essas frequências estão em ressonância com o coração, tá certo? O meu tempo e espaço aqui também é ilimitado. E é interessante porque os sonhos, eles acontecem aqui, entre alfa e teta. Por isso que às vezes você sonha um sonho gigante, né? E às vezes num curto espaço de tempo, né? Sonho é objeto de outro curso, tá bom? Mas é bem legal. Ou talvez eu fale alguma coisa para vocês. É interessante que aqui nós estamos na parte de sonhos, né? Tanto em alfa como em teta, mas em alfa mais profundo. Mas é onde acontece aquilo que se chama de fenômenos paranormais. Então, telepatia já dá para fazer em alfa, viu, pessoal? Já dá para fazer em alfa. Mas existem alguns outros fenômenos. Por exemplo, o que a gente pode falar? Bom, tem diversos fenômenos aí, né, que a gente pode psicometria, psicografia, existem diversos fenômenos que se dão aqui em teta, tá bom?
Muito bem. Baixando mais o ciclo, né? Isso acontece com a gente toda noite, viu, pessoal? Toda noite. Você está lá bonitão, tomou seu banho, deitou, começou a ler um livro, né? E aí, de repente, se deu aquele sono, você dormiu. Então, você saiu de beta, caiu a frequência, foi para alfa, aí vai caindo mais um pouco, chega em teta, você sonha, e aí vai para o quarto nível, chamado delta, que o cérebro está em algo acima de zero, porque zero seria a morte, né, cerebral, alguma coisa acima de zero até 4 ciclos por segundo. Aqui a gente coloca tempo e espaço uma interrogação, porque é outro tempo, é outro espaço, é outra estrutura, é uma outra dimensão, tá? E aqui é o nível de sono profundo. Então, quando a gente está realmente dormindo em sono profundo, você não sonha. É quando você recarrega as baterias, tá certo? Mas olha só que interessante. Normalmente, quando eu não falei que meditação é aqui, ou seja, eu tive que baixar minha frequência cerebral para chegar em meditação, e aí se eu quiser fazer um fenômeno paranormal, eu preciso baixar mais a frequência. Se eu quiser mergulhar mesmo no estado de contemplação, no estado de meditação profunda, eu tenho que baixar mais a frequência, né? Mas olha só que interessante. A frequência de gama... é importante ressaltar que em delta eu estou inconsciente. Teta já é difícil manter a consciência, tá, pessoal? Mas dá. Com treinamento dá, tá certo? Mas delta é inconsciente. Só algumas pessoas que treinam muito a mente conseguem mergulhar em delta conscientemente, né? E em teta profundo é onde a gente consegue trabalhar a questão dos sonhos lúcidos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sonhos lúcidos. É um baratão sonho lúcido. Sonho lúcido, pessoal, é você sonhar e dentro do sonho você saber que está sonhando. E aí você pode mudar o curso da história do seu sonho. É muito bacana. Tá certo? Só que, olha, você vai baixando a frequência, e de repente, gama, que é a quinta frequência, você vai lá para cima, maior do que 40, 50. Tem alguns yogis, algumas pessoas que treinam a mente, que vão até 100, até 200 ciclos por segundo, já foi medido. Poucas pessoas conseguem chegar nesse nível, tá certo? E aí você chega no estado de contemplação ou conexão superior, a conexão cósmica, conexão universal. Tem vários termos para essa conexão. E aqui a gente coloca 3 estrelas, porque aqui tempo e espaço realmente não dá mais para falar. É outra estrutura, é outra dinâmica, tá? Mas olha só que interessante, né? Quando começou o processo, criação dos instrumentos para medição cerebral, né, se conectou com a questão da iluminação neuronal. E uma das coisas que acho que foi bem interessante foi quando eles começaram a testar como que as formas se juntavam no cérebro. Então, por exemplo, uma das primeiras pesquisas que foi feita foi com um cafezinho, tá certo? Cafezinho. Que foi? Deu vontade do cafezinho? Sentiu até o cheiro, né? Então, é a tua mente que está trabalhando nesse momento. Mas o que eles fizeram? Eles encheram de sensores na cabeça do camarada e deram um cafezinho. E começaram a estimular ele. Olha, observa a forma da xícara. Observa a cor da xícara. Tem pires? Não tem pires? Sente o cheiro, o aroma do café. Sente o calor do café. Toma. Está com açúcar? Está sem açúcar? Sinta o gosto do café, tá certo? E aqueles sensores todos na cabeça do camarada, eles perceberam que cada característica daquele café sensibilizava uma parte no cérebro. Então o aroma era uma parte, o sabor outra parte, a temperatura, né? A cor do café, a cor da xícara, tudo. Eram pontos completamente soltos no cérebro. Completamente soltos no cérebro. Não é? E aí foi feito... Né, os cientistas perguntaram, legal, se esses pontos são todos soltos, o que junta todas essas informações? Não é? O que junta para que essas informações que estão soltas no cérebro se torne o cafezinho gostoso, com aquele cheiro gostoso, com aquele sabor gostoso? Né? E aí então...
eles se perguntaram o que é que junta tudo isso no cérebro. E aí, mais uma vez, eles entenderam que o que junta é exatamente essa frequência de gama maior do que 40 Hz. Perceba que a frequência de beta está em 28, 30, até 35 Hz é considerado beta. Acima desses valores já é gama, tá certo? Então, o que junta todas essas informações é gama. Só que o que acontece? Quando eu pego, e isso acontece normalmente na primeira vez que eu me deparo com alguma coisa, né? Então você tem aquelas sensações todas, vai estimulando várias áreas no cérebro, de repente surge um flash muito alto, de frequência que vai lá em 40, 45, até 50 Hz, até 60 Hz, e junta tudo isso e armazena numa área de memória. Para quê? Para que você não gaste tempo, né, decodificando essas coisas no seu dia a dia. Então, o que junta tudo isso no cérebro é a frequência de gama. Divaldo, mas por que você está falando tudo isso? Porque foi daí que surgiram várias experiências com a inteligência espiritual, tá certo? E aí começaram então a olhar o camarada que medita, o yogi, lá aquele yogi que eu falei para vocês, começaram a observar esse cara, encheram também de neurônios, né? Esse aqui é careca, normalmente são carecas, não sei como é que acaba com segurar os neurônios na cabeça do cara, né? O cara é careca, deve ter uma cola que os caras colocam, super bonder, sei lá o quê. Mas encheram de neurônios no cara, né? E aí o cara entrou em meditação. E aí eles perceberam que conforme a expansão da consciência ia aumentando, né? A frequência também ia aumentando. E outra coisa, eles notaram que esses caras conseguem ficar longos tempos, né? Conseguem manter aquela meditação por longo tempo, longa duração, né? Observaram também que esses caras eles têm uma altíssima criatividade e conseguem estabelecer comunicações naquilo que a física quântica chama de campo supramental, não é? E lá, então, o que acontece? Como é que funciona o processo meditativo? Eu saio de beta, vou diminuindo a frequência cerebral, eu vou diminuindo gradualmente essa frequência cerebral até teta profundo. Só que, de repente, quando a pessoa entra no estado de meditação, entra na meditação profunda, e que ela começa a subir esse nível, chegando aos estados mais diversos, o que acontece? A frequência cerebral ela sobe rápida e exponencialmente. Ela sai lá de 4, 5, 7 Hz, 7 ciclos por segundo e vai para 50, 60, assim, num piscar de olhos, e permanece em frequências mais altas. Tá certo? Esse é o processo. E aí então perguntou, bom, legal, surge essa frequência de gama de 40 até 100 Hz. Mas o que gera isso? O que faz com que o cérebro mude essa característica de forma tão drástica, tão dramática? O que é que provoca isso? Foi aí então que apareceu novamente a inteligência espiritual. A inteligência espiritual. Então, quando você está num processo meditativo, você vai concentrar. Você já ouviu o pessoal falando? Ah, não, para você meditar, você tem que prestar atenção nas batidas do seu coração. Já falaram isso para você? Só não falaram que o que você está fazendo é ativar a tua inteligência espiritual. Tá certo? E aí é complicado, porque a gente não está treinado, a gente não sabe como fazer, né, essa ativação, e aí o que acontece? A gente não sabe como meditar. Né? Meditação não é nada do que contaram para a gente. É um processo muito mais simples. Essa ativaçãozinha que a gente fez para você já é o caminho para você ativar. Então, meditar, desculpe. Então o que acontece? Ativou a inteligência espiritual, imediatamente o teu coração toma conta do cérebro. Imediatamente. Tanto para fazer a frequência cerebral cair, quanto fazer ela subir. Tá certo? E aí você sai de meditação, então você está lá nos seus 40, 50, 60 Hz, você vai para o nível de contemplação, vai lá para 60, 70, 80, 100 Hz.
100 ciclos por segundo, tá certo? Até que você então chega naquilo que a gente chama de estado de segredo. Estado de segredo. E o estado de segredo, pessoal, não é segredo porque você não pode contar. É segredo porque você não consegue contar. Você não consegue. Não existem palavras para definir o que você vivencia nesse estado. E tudo isso, pessoal, é inteligência espiritual. Tudo isso é construído a partir da tua inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, essa ativaçãozinha bobinha, vamos dizer assim, que a gente deu para você, é isso que vai fazer com que você tenha contato com os níveis mais profundos de consciência. Porque é lá que está o segredo do sucesso. É lá que estão os grandes bloqueadores. Tá certo? É lá. E a gente vai ver como isso funciona. Tá certo? Então, olha só que interessante. Vamos lá. Quando a gente fala de níveis de consciência, a gente precisa entender que o nosso... quando a gente vai falar sobre estruturas, né, estou falando de nível de consciência, a gente precisa entender que a frequência, a estrutura cerebral, ela fundamentalmente, eu falei para vocês, né, de inteligência racional e inteligência emocional, não é? Então o que acontece? Nós temos dois hemisférios cerebrais, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, correto? Muito bom. Aqui no hemisfério esquerdo, não é? Entenda, existe dentro do homem a dualidade. O que faz com que você vença a dualidade é a inteligência espiritual. Vou mostrar para você como é que faz. Mas é importante que você entenda que existe uma área racional e que ela é importante para você. A área racional é o pensamento lógico-matemático, tá certo? É o pensamento lógico-matemático. E nós temos essas áreas mais ou menos desenvolvidas. O pessoal fala assim, ah não, o homem é racional e a mulher emocional. Aqui em casa não deu muito certo. Aqui em casa inverteu as coisas. Eu sou extremamente emocional e a minha esposa, ela é mais racional. Né? Vocês já viram aquele negócio do tênis rosa e branco? É rosa e branco, né? E verde e cinza? Vocês já viram aquele negócio? Se não viram, entra lá no meu Instagram que tem lá. E é engraçado. Eu vejo, dependendo de como eu estou, eu vejo o verde e cinza, mas eu vejo muito mais rosa e branco do que verde e cinza. Mas eu vejo as duas coisas, especialmente quando eu estou utilizando a minha inteligência espiritual. Né? Minha esposa, vou falar para vocês, ó, bem baixinho para ela não ouvir, tá? Ela estava injuriada que ela só vê o verde e cinza. Né? Aí você fez um exercício, conseguiu ver o rosa e branco, ficou feliz, soltamos rojão aqui, foi uma festa. Mas é isso que acontece. Faça o teste do tênis lá, que você vai descobrir qual que é a tua característica predominante, tá certo? Mas o que acontece? O sistema racional, ele tem uma organização lógica, uma organização neural focada o quê? Em pensamento, numa estrutura racional, lógica e matemática. Fundamentalmente, é aquele negócio do 2 mais 2 é igual a 4 e ponto, tá certo? Essa é a tua estrutura, né? E a medição é feita pelo QI. Lembra do QI? Quociente de inteligência? Né? Porque nessa época que foi criado o QI, achava-se que a única inteligência era a racional. Tá certo? Mas existe a inteligência emocional, onde você tem um pensamento associativo. Eu faço associações de coisas. Né? Eu conecto fatos a emoções. Então, se eu tenho fome, eu vinculo a comida. Então, eu tenho uma emoção ligado a um fato, a comer. Lar, conforto. Então eu vou fazendo essas conexões num ambiente associativo. Uma conexão neural, enquanto aqui eu tenho uma conexão neural serial, em série, aqui eu tenho uma conexão em rede. Tá certo? Redes neurais. Você já deve ter ouvido falar também, tá certo? O aprendizado se dá através da tentativa e erro. E aí o pessoal fala, não tem jeito, Edivaldo, nesse mundo, tudo que a gente aprende é por tentativa e erro. E aí vem a ciência e mostra que só que não. Né? Por quê? Porque você tem uma outra inteligência, uma inteligência muito mais ampla que coordena tudo isso. E a gente vai falar sobre ela. Tá? E a medição é feita através do que é quociente emocional. Tá certo? Muito bem. Então você tem a dualidade. Tá certo? Self 1, Self 2.
né? O Tico e o Teco, lembra? É o Tico e o Teco, né? Eles são meio... brigam entre si, etc. Um é racional, o outro é emocional. Tá certo? E aí, então, você tem a dualidade. Self 1, Self 2. O Tico e o Teco. Tá certo? E aí você tem... E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Qual área do seu cérebro você usa mais? Qual área? Pensa um pouquinho. Você usa mais o lado racional, lógico? Você é aquele cara mais crítico, detalhista? Você é aquela pessoa organizada, que sabe tudo onde está, né? Ou você é igual a mim, assim, mais emocional, mais intuitivo? A intuição no nível emocional, ainda estamos no nível bem rasteiro, viu, pessoal? Você tem que ver o que é intuição no nível espiritual, no nível da inteligência espiritual, tá certo? Abstrato, não linear, não gosta muito, né, de seguir por um caminho lógico, não gosta muito de... gosta de sair meio sem rumo, né? Sabe aquele cara que fala assim, não mexe na minha bagunça porque aqui eu me entendo? Esse sou eu. Totalmente emocional, tá certo? Então, qual área do seu cérebro? Manda pra gente aqui, qual área do seu cérebro você mais usa? Vai mandando pra gente aqui, que daqui a pouco a gente quer saber um pouquinho mais de você, tá certo? Porque, olha só, a dualidade, ela vai te levar a caminhos bem complexos, tá? Porque o que acontece, né? O que nós precisamos é fazer o equilíbrio da dualidade, tá certo? Então, se você observar, não sei se está dando para você ver direito essa foto, mas eu vou postar depois no grupo essa foto que eu acho ela bem interessante, tá? Porque eu tenho, na verdade, dois rostos que estão dentro de um mesmo rosto, através de uma pintura, e é bem legal. Então o que acontece? Olha só, eu fiz uma live em que eu falei de átomo nous, um monte de gente pirou no negócio, foi uma discussão séria, foi um negócio que foi um samba do crioulo doido. Mas existe dentro de nós um átomo primordial. Por assim dizer, ele tem origem no Big Bang, e cada um de nós tem um desses átomos. Átomo primordial. Sabe onde ele está? Sabe onde reside esse átomo? Dá para falar até onde ele se encontra, em qual ventrículo ele se encontra. Mas ele está dentro do seu coração. Dentro da sua inteligência espiritual. Esse spiritual mind, esse QS, quociente de espiritualidade. Então olha só como funciona. Olha só como o bagulho é louco. Olha só. Você tem aqui Self 1, Self 2, Tico e Teco, brigando o tempo todo um com o outro. Desestrutura todo mundo. Porque as pessoas acham que a gente tem, né, a balança aqui, tá certo? Então, eu tô hora emocional, aí faz peso na área emocional, o meu racional, né? E aí eu fico nessa bagunça aqui. Não, equilibrar não é isso. Equilibrar é ter equilíbrio aqui e aqui, tá certo? É sempre um equilíbrio... como eu posso falar, é um equilíbrio dinâmico, tá certo? Nunca vai ser parado. Parado é a morte, tá certo? Mas existe esse átomo nous que está aqui na sua inteligência espiritual, no seu coração. É um átomo primordial, é o átomo que você recebeu no momento em que você foi criado. E esse átomo vai caminhar com você durante toda a sua existência, tá certo? Então... vamos lá. Tá. Eu tenho aqui o relógio. Obrigado. Então, assim, está só me lembrando que são 9 horas e eu tenho ainda alguns slides para passar para vocês e um exercício que eu quero fazer com vocês hoje ainda, tá certo? Mas nós vamos chegar lá. Então, olha só. Átomos nous, inteligência espiritual, tá certo? Esse átomo nous reside aqui no teu peito, tá certo? Reside no teu coração. Ele está aí e vai acompanhar você durante toda a sua existência. Quando você ativa a sua inteligência espiritual, o que acontece? Essa ativação te conecta com aquilo que a gente chama de Higher Self. Jung deu esse nome. Jung foi o primeiro cientista, Carl Gustav Jung.
primeiro cientista a definir o eu maior. O eu maior que está dentro de nós. É a nossa centelha divina. É o nosso eu superior. É o guardião da chave da maior biblioteca que tem todas as respostas para todas as perguntas que você precisa. Então, ao ativar a minha inteligência espiritual, eu ativo esse átomo nous, que vai fazer a comunicação com o teu higher self, com o teu eu maior. Evidente, pessoal, aqui eu preciso descer num nível mais profundo e eu preciso fazer alinhamentos de cada um de vocês. E aí eu não consigo fazer tendo essa dimensão, essa distância. Eu preciso estar junto de vocês para fazer isso. Porque é preciso abrir uma porta dimensional para que vocês possam mergulhar. E aí a gente precisa estar num ambiente realmente presencial. Mas você vai conseguir ativar a sua inteligência para minimamente fazer com que o higher self faça a seguinte coisa. Ele vai equilibrar os teus hemisférios cerebrais. Ele vai equilibrar o tico e teco. O tico e teco não vai mais brigar. Olha só que bacana. Olha só que legal. Entendeu? Então essa é a estrutura, essa é a dinâmica que você vai aprender a fazer ao longo desse curso, tá certo? Já aprendemos uma primeira aqui e você vai fazer até quinta-feira. Você vai aprender a ativar e equilibrar os teus hemisférios. E aí você vai poder ver o tênis rosa ou verde. Olha só que legal. Eu quero rosa, vou ver rosa. Eu quero verde, vou ver verde. Eu quero ver rosa com cinza. O bagulho é louco, tô falando, o bagulho é louco. Então, pessoal, olha só. Ao ativar a tua inteligência espiritual, você está ativando o teu átomo primordial. O teu átomo primordial vai te conectar com o teu higher self. E esse cara tem todas as respostas para a tua necessidade. Para todas as tuas necessidades. Tá certo? Beleza? Muito bom. Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente fala de estrutura, de consciência, o consciente é é aquela partinha lá do iceberg que está para cima da água, uma pequena parte. Só que quando a gente fala de higher self, eu estou falando de acima. Acima. Tá certo? E o que é o higher self? É conexão. É intuição num nível mais profundo. É plenitude. É propósito. É amor incondicional. Dá para entender a dimensão do que nós estamos propondo para vocês? Dá para entender que ao realmente você ativar a tua estrutura, ativar essa inteligência em toda a sua plenitude, você vai chegar aqui. E pessoal, o propósito universal de vida, ele não está aqui para ser descoberto, embora que com o conhecimento, com a aceleração da tua evolução, você vai saber qual que é o propósito universal. Mas você precisa saber qual que é o teu propósito aqui, encarnatório. Você precisa saber o que você precisa fazer aqui, tá certo? Mas quando você se conecta aqui com o higher self, você vai, né? E você deixar o teu sim para o teu higher self, você vai então se conectar com o teu propósito universal de vida, e aí aí o bagulho fica louco, a coisa fica muito legal, tá certo? Vamos lá. Então, aqui no nível consciente, a mente consciente, nós temos força de vontade, mais ou menos, tá? Força de vontade. Nós temos as nossas metas, nós temos os nossos objetivos, nós temos ações, nós temos os nossos comportamentos, mas também tem julgamento, tem crítica, tem uma série de coisas, né? Virtudes e não virtudes, tá? Ok. Quando a gente desce no nível da mente subconsciente, o que eu tenho aqui? As nossas crenças, as nossas emoções, os valores, tudo está aqui. Também está o nosso medo, a nossa imaginação, não é? Nós temos aqui também as nossas memórias concretas. Na quinta-feira eu vou falar sobre memórias concretas. Tem os nossos hábitos, a nossa autoimagem. Está dando para perceber que se você ficar só no nível consciente, você não vai conseguir realizar as coisas que você quer
Tá dando para você perceber isso? Tá dando para perceber o tamanho da encrenca que a gente tem? Então o que acontece? Quando você já, com essas ferramentas que nós estamos dando para você, você vai conseguir chegar aqui no nível subconsciente. Então você vai conseguir mudar suas crenças? Vai. Você vai conseguir, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá certo? Você vai conseguir vencer seus medos? Vai. Você vai conseguir vencer seus medos. Você vai entender o que é o medo, porque você vai mergulhar dentro do medo com uma ferramenta violenta de conhecimento para você estruturar com essas ferramentazinhas que nós estamos dando para você. Olha só que bacana. E aí você tem a mente inconsciente, que são seus traumas, suas culpas, vergonhas, segredos que foram jogados por debaixo do tapete, violência. E aqui